Sejam bem-vindos ao nosso canal, Milk Week. Nós estamos muito felizes porque vocês estão aqui. Hoje a gente está com a presença da doutora Roberta Zug, uma pessoa que eu realmente gosto muito, tive o prazer de conhecer e que a gente compartilha o projeto. Ela é nossa diretora científica da inteligência científica do Milk Week. E temos também um convidado especial, que é o Rogério Meira. Ele está falando de Porto Alegre. Ele é diretor da Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão e é especialista em normas ISO e modelos de excelência. E a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre e agora onde a gente vai parar. E eu queria que a Roberta falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Boa noite, é um prazer conseguir conversar, né? Hoje, nesse momento que a gente está, que está todo mundo separado, às vezes nós estamos mais perto, né? Ontem eu estava num evento com mais de 900 pessoas, tinham pessoas de Roraima, de Pernambuco, como deve ter aqui também gente de vários lugares, que provavelmente num evento presencial, que era um evento que seria aquele e foi transformado em digital, essas pessoas não poderiam participar. Então, a chance da gente conversar, um prazer ter o Rogério também aqui. O primeiro curso que eu fiz de certificação foi com ele em 2002, já faz um tempinho, a gente não precisa detalhar muito para não contar a idade, né, Rogério? Mas é bem importante a gente pontuar exatamente no momento que nós estamos vivendo. E aí, como que as coisas vão acontecer? Hoje eu vi umas fotos das crianças que voltaram em aula na França, que é deprimente, né? Elas têm o recreio, eles fecham os quadradinhos, eles não podem brincar, então as salas tudo separado, o final da sala, que seria o playground, lá onde tinha os brinquedos, está fechado com plástico, não pode brincar, então a gente não sabe exatamente como as coisas vão proceder. Mas uma das certezas que a gente tem é que o consumidor está de olho, está preocupado, porque as coisas são indecifráveis nesse momento, né? Então, uma preocupação que a gente tem. O Brasil, ele é um exportador de alimentos e ele precisa exportar um alimento de sanidade, ele precisa exportar características que ele consiga demonstrar para o consumidor que está lá do outro lado a segurança que ele tem. E provavelmente a certificação, as garantias, os processos, eles serão demandados. Por isso que a gente convidou você, Rogério, para conversar, né, para explicar um pouco mais como é que funciona esse processo, né? Não é só pegar uma norma, um requisito, né? Então, como é que essas coisas estão funcionando e o que você pensa, já que nessa área, né, e que pode explicar um pouco mais para o nosso público, principalmente, que é voltado ao setor agropecuária, produção de carne, leite, né, área de alimentos, frutas, né, frutas in natura, pensa a preocupação, né, uma maçã, né, se ela está contaminada e tal. Como é que a gente pode trabalhar isso para que o Brasil não perca esse mercado e, na verdade, possa ser, inclusive, uma referência nessa questão de produção de alimentos de qualidade? Obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bacana. Bom, talvez em primeiro lugar, né, vale a pena a gente lembrar que, obviamente, a gente está falando de um mercado que, sem dúvida, ele é se não é o principal, é um dos principais players mundiais olhando a indústria de alimentos como um todo nesse planeta, né? Todos os processos de certificação, auditoria, demos lá o nome que a gente der, a gente pode enxergar algumas componentes que são componentes internas das organizações que vão aplicar esses modelos, e a gente precisa enxergar também, ou procurar entender quais são os modelos que vão ser aplicados a essas organizações. Tá? Eu vou falar um pouquinho primeiro desses modelos, depois um pouquinho de dentro da empresa, cada organização, chamemos como a gente quiser. O planeta, ele vem fazendo já há muitos esforços no sentido de ter minimamente algum grau de compatibilidade entre normas. E aí, quando a gente está falando de um ambiente global, isso é absolutamente vital, né? Obviamente, no sentido de sanidade, ou especialmente no sentido de sanidade, mas até em coisas mais rotineiras ou mais simples, né? Hoje, você sai daqui, quando a gente pode viajar, ou quando a gente podia viajar, espero que algum dia a gente possa voltar, você vai para qualquer país do planeta, o teu celular continua funcionando, você continua alimentando o teu notebook na energia. Quer dizer, para que isso aí funcione, você precisa ter padrões planetários, né? De outra maneira, vocês imaginem a bagunça ou a dificuldade que seria
um processo desses, né? Uma aeronave, ela consegue ir daqui para lá, um navio consegue ir daqui para lá, ele consegue ser abastecido, ele consegue carregar e descarregar, etc. Por quê? Porque existem padrões. Então, nesse sentido, desde 1947, a gente constituiu a ISO no planeta, que é um clube de órgãos de normalização, mas também é importante a gente destacar o próprio papel que a Organização Mundial do Comércio tem nisso, né? A Organização Mundial do Comércio, ela tem uma das suas diretrizes, ela diz o seguinte: olha, qualquer tipo de exigência que eu faça, digamos que eu queira importar, não importa qual produto, não importa de qual país, qualquer exigência que eu faça que esteja baseada em uma norma internacional, ela não é considerada barreira técnica ou barreira não tarifária. Tem os dois nomes, dependendo do que vocês pesquisarem. Por que isso? Porque essas normas ditas internacionais, elas têm exatamente a capacidade de equiparar a concorrência ou a competição. E aí, o que a gente vai descobrir? Hoje, por exemplo, a gente tem uma norma ISO 22000 para o setor de alimentos, tem um outro modelo que também é um fórum planetário, que é o FS-SEC, temos outros modelos como BRCs e tal, e mesmo algumas normas, por exemplo, do setor de orgânicos, a gente criou no planeta há algum tempo um fórum internacional que ele está avaliando diversas normas locais e dizendo, olha, esses caras eles são equivalentes, eles podem ter uma diferençazinha aqui ou ali, mas no fundo, eu reconheço que elas são equivalentes. Então, a primeira mensagem, como eu estava dizendo, olhando de fora para dentro, é a gente ter certeza que a gente está se baseando em modelos que vão nos permitir a gente ter acesso a esse mercado global. Quer dizer, como eu tinha dito antes, vou ratificar, vou enfatizar. A OMC, quando ela diz que quando eu me baseio, quando eu tenho exigências em normas internacionais, isso aí não tem nenhum tipo de protecionismo, não caiam nessa, muito antes pelo contrário. Como eu disse, isso é para garantir uma competição saudável, porque daí eu sei que um sujeito não vai estar apresentando um produto mais barato, digamos, porque ele está deixando de ter alguns cuidados que seriam cuidados importantes, especialmente se a gente está falando de alimentos, óbvio, né? Eu costumo dizer que alimentos e indústrias de equipamento médico são extremamente críticos, né? Porque o impacto que isso aí tem na vida é absolutamente inquestionável. Mas então eu dizia que a gente tem esses modelos de fora, que então é importante a gente sempre procurar se basear naqueles que sejam o mais internacional possível. Detalhe, não confundam, que de vez em quando aqui na nossa cultura a gente confunde, né? Estrangeiro não é internacional, tá? Internacional é que o documento foi aprovado por vários países. Um documento estrangeiro, em princípio, se a gente for olhar a hierarquia das normas, um documento estrangeiro, ele tem menos prioridade que um documento nacional, né? Então, eu tenho os internacionais, os regionais, nacional e estrangeiro. Então, eu poderia falar de uma ISO, uma norma Mercosul, uma norma brasileira, uma norma de outro qualquer país, ela entra abaixo de uma norma brasileira. Muito bem. E de dentro da organização, o que a gente pode enxergar de benefício? Pô, o benefício básico de qualquer padrão desses é você reduzir a variabilidade do teu processo. Quer dizer, sempre que eu crio padrões no meu processo produtivo, seja ele do que for, eu estou querendo o que com isso? Eu estou querendo reduzir variabilidade. No momento que eu reduzo variabilidade, eu tenho maior previsibilidade do resultado que vai sair lá na ponta. Eu sei que o leite que vai sair lá vai sair de acordo com os padrões. Quando eu não tenho padrões, eu não tenho previsibilidade do resultado. Pode acontecer qualquer coisa lá na ponta, inclusive sair um leite bom, né? Então, eu costumo dizer que a gente nunca deve olhar para um padrão, um modelo externo qualquer, como uma mera exigência ou uma mera formalidade. Aquilo ali sempre tem valor, pessoal. Nunca olhem isso, eu tenho que fazer porque tem que fazer, eu tenho que cumprir um checklist. Não, já que vai ter que fazer, vamos aproveitar para tirar o que aquilo ali tem de extrato, o que aquilo ali tem de benefício para a organização. Eu posso garantir para vocês que qualquer modelo desses, especialmente esses que são bastante discutidos, no nível global, eles trazem muito benefício. Por quê? Ele reduz a variabilidade do processo. Ao reduzir a variabilidade do teu processo, ele te traz previsibilidade do que vai sair lá na ponta. E que é o que qualquer organização quer no planeta. Eu não quero ter surpresas do que vai sair lá na ponta do meu processo. Simples assim. Resumidamente, acho que para a gente começar o papo é por aí. Então, e na parte de alimentos, Rogério, a gente tem que pensar assim, a gente tem a cadeia, né? Tem vários processos ali. Talvez a gente tenha que unir algumas dessas. Eu lembro que
às vezes que eu tive acompanhando processos na Itália ou na Espanha, eles têm uma traçabilidade lá, que eles chamam a rastreabilidade deles lá, traçabilité e tal, e eles têm, os processos são exigidos na base, por exemplo, a produção integrada para garantir sustentabilidade, boas práticas e etc. E depois uma certificação para o processo como um todo e garantia desde da produção em loco, né? Por exemplo, se fosse do caso do leite, que é uma coisa bem mais próxima para a gente teria toda essa garantia dentro da propriedade e depois uma 22.000, que seria mais aplicável para a comunidade da fazenda. Como é que você imagina que as coisas vão trabalhar aqui? Porque a gente tem que pensar na cadeia. A gente não imagina perder a abate de aves ou abate de suínos ou qualquer coisa assim, o quanto isso é impactante para a nossa comercialização, que no Paraná, então, isso representa muito, né? Como é que a gente pode garantir muito mais? Como é que você imagina que essas coisas vão trabalhar frente a esse cenário que a gente tem? Você diz o cenário atual. Isso, esse incerto total. Pois deixa eu fazer um pequeno parênteses, né? Uma questão que tem me surgido por vários canais desses de interação que a gente tem nas últimas semanas, né, ela tem sido a seguinte provocação: como é que uma norma, um modelo de sistema de gestão qualquer consegue me ajudar no momento de crise? Então, é importante, Roberto e Valéria, a gente tem muito claro o seguinte, né, essas normas, esses modelos, eles pressupõem que a gente minimamente tenha aquilo que lá na escola, alguns devem lembrar ainda, quando a gente chamava aquilo de condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer, eu tenho um ambiente de negócio minimamente estável, tá? Se eu avançar um estágio, eu já tenho algumas normas, inclusive, que se dedicam à continuidade de negócio. Quer dizer, quando eu tenho aí um grande evento que interrompe a minha capacidade produtiva por alguma razão, sei lá, uma greve, uma estrada foi interrompida, qualquer coisa assim, e eu tenho numa escadinha um terceiro degrau que eu poderia dizer que é exatamente o momento de crise. O que caracteriza o momento de crise? Segundo as normas, né? A minha praia é sempre normas. O característico momento de crise é quando você tem o teu contexto, quer dizer, o ambiente onde a tua organização, esteja ela em que ponto da cadeia ela estiver, o ambiente onde ela está inserida, esse cara está variando muito rapidamente, de forma totalmente não previsível. Quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, muito menos depois de amanhã, menos ainda daqui a 2 meses ou 3 meses, né? Então, isso é absolutamente inegável. O que os modelos, e só por curiosidade, tá? Existem normas de gestão de crises, tá? Tem uma ISO que está sendo desenvolvida, não está publicada ainda, mas hoje a gente já tem uma norma europeia, de 2018, inclusive, que é a 17091, ela fala de gestão de crise. Basicamente, ela diz que as organizações, e obviamente se aplica à cadeia de alimentos, e mais particularmente a cadeia de leite, com certeza, em toda a cadeia, volto a dizer, ela diz o seguinte, né, o que você precisa ter instalado na tua organização, ou que já precisaria, né, às vezes alguns me criticam porque eu digo que precisaria ter, o cara diz, pô, mas eu não tenho, o que eu faço agora? Bom, vamos com calma que a gente chega lá. Elas chamam muita atenção para 2 fatores, né? Um é a adaptabilidade e o segundo é a agilidade. Agilidade na tomada de decisão e na execução. Então, adaptabilidade, quer dizer, eu tenho que ter mecanismos para eu ficar lendo o que está acontecendo nesse ambiente e poder me adaptar rapidamente, como qualquer ser vivo, né? Se a gente pegar Darwin, é basicamente a questão de adaptação. Isso se aplica às organizações nesse momento. Então, digamos, feito esse parênteses, que é a gestão de crises, a segunda pergunta que eu mais recebi, esses dias até eu publiquei um vídeo curto no YouTube sobre isso, é o seguinte, tem muito engraçadinho, e espero que aqui na nossa audiência não tenha nenhum, e me desculpem pelo engraçadinho, mas ele é proposital, é um puxãozinho de orelha, que está dizendo assim, ó, bom, então já que agora a gente está no meio dessa confusão, então eu tenho que pegar todos os meus procedimentos, todas aquelas instruções, todos aqueles POPs, todas aquelas boas práticas que eu tinha, eu esqueço tudo, porque como está tudo uma zona, não vai fazer a menor diferença. Não, meu amigo, é exatamente o contrário. Se alguma coisa, eu posso te garantir, que se alguma coisa vai fazer você sobreviver a isso, é exatamente o fato de você se apegar aos teus padrões mais do que nunca. Porque não esqueça, eu falei ainda há pouco, o que o padrão te traz? Ele te traz previsibilidade. Então, aqui você já tinha aquele padrãozinho que você sabia que se você seguisse ele, o leite ia sair bacana lá do outro lado. Pelo amor de Deus, agora é que você tem que ser até, se puder, mais rigoroso na aplicação daquilo. Porque, com certeza, a expectativa do teu cliente, do teu mercado em relação ao teu produto, ela é a mesma, ou talvez ela esteja até amplificada exatamente pela atenção,
pela angústia do momento. Então, se tem alguma mensagem, se vocês me dessem só 10 segundos para falar, eu diria, pelo amor de Deus, não esqueça os procedimentos. Porque tem gente que está pensando exatamente o contrário. Diz, bom, já que está tudo assim, então esquece o procedimento, o negócio é produzir, vamos lá. Não, é terra arrasada, não é nada disso. Se tem alguma coisa que ainda pode te ajudar, você sair talvez até melhor do que você entrou nessa crise que a gente se meteu, é exatamente o apego aos padrões. Padrão assegura o resultado, como eu falei ainda há pouco. Ele reduz a tua variabilidade, ele te traz previsibilidade do resultado. Se você deixar isso aí cair por terra, aí você vai ter dois problemas. Um é todo esse problema do ambiente competitivo, mercadológico, econômico que a gente está vivendo, além do sanitário e de vida, é óbvio. Mas, além dele, você vai ter um problema que é o quê? É o cliente insatisfeito, é o cliente devolvendo o teu produto, é o cliente não querendo mais comprar. Aí você vai ver o que é um problema de verdade, né? Então, me parece que se a gente tivesse só 10 segundos, essa é uma mensagem que tem que ficar muito clara, pessoal. Se tem uma hora que eu tenho que me apegar aos meus padrões, é agora. É agora. Bom, e aí quando você pergunta o que vai acontecer daqui a pouco, pelos números que eu andei acompanhando aí, indiretamente, eu procuro ler de tudo um pouco, né? De um modo geral, no planeta, por incrível que possa parecer, né, com as pessoas mais retidas em casa, o consumo de alimentos ele aumentou. É um negócio meio natural, é intuitivo a gente imaginar isso, né? Mas, quer dizer, por isso, não é à toa que o ideograma em japonês que representa a crise é o mesmo que representa a oportunidade, né? Quer dizer, assim como eu posso enxergar todos os problemas, todas as mazelas que a gente está vivendo, a gente também pode enxergar aí uma oportunidade, né? Seja de aproveitar algum espaço de mercado, por exemplo, ocasionalmente eu tenho ido no mercado, eu tenho visto que a rede que eu utilizo, talvez até por dificuldade de alguns fornecedores, eu vi que diversos fornecedores, diversas marcas que não tinham acesso a essa rede que eu uso, agora estão tendo. Quer dizer, você está encontrando lá marcas que eu nunca tinha visto na vida e que algumas eu até apreciava e que nunca estiveram lá. Quer dizer, então, com certeza tem espaço, mas eu repito, né? Especialmente se você ficar bem apegadinho aos teus padrões, porque aí, pelo menos, você garante que aquilo que você combinou lá com o querido cliente, você vai estar entregando. E não estou falando isso só de bobagem ou só por ser bonitinho, tá? Como eu disse, eu vou repetir, se é que tem alguma chance de você sair talvez até melhor do que entrou, siga os teus padrões, aprimore o que dá para aprimorar, lembre-se da adaptabilidade. Um exemplo bastante que eu tenho usado, ele é primo irmão aqui da cadeia, porque ele tem a ver com alimentos, né? E esse momento todo ele está servindo para a gente rever uma porção de coisas, né? Inclusive auditorias, que a gente pode falar daqui a pouquinho, processos de certificação eles passam por auditorias, né? Mas pega, por exemplo, um tipo de atividade que deve estar lá na ponta dessa cadeia, que é o restaurante. O restaurante também deve consumir leite, inclusive, para botar em algum prato lá que ele vai preparar, né? Imagina que esse sujeito, ele tinha lá os padrões da cozinha dele, as boas práticas, etc., as receitas, etc., etc., etc. Muito bem. Só que agora, então, ele não pode mais ter clientes lá presente. Então, beleza, ele contratou um sistema qualquer de entrega. Digamos que ele nem tivesse convênio para fazer uma entrega. O que ele está descobrindo como oportunidade, né? Que talvez ele possa até no futuro reduzir um pouco de custo. Ele não precisa mais, talvez, pagar uma locação num local tão caro, pagar um monte de garçons, quando ele pode simplesmente manter uma cozinha e entregar. Agora, o que eu quero dizer com a adaptabilidade? A adaptabilidade, normalmente, ela está mais no nível da estratégia. Então, talvez ele não tivesse um fornecedor para vender, para comprar embalagem de alimentos. Ok, ele vai ter que desenvolver esse fornecedor. Ele não tinha convênio com uma empresa de entrega por motocicleta ou coisa que valha. Beleza, ele vai ter que fazer. Agora, vou repetir o lance dos padrões. A receita dele da cozinha ela não pode mudar. Porque se alguma coisa ainda fazia o cliente continuar comprando, antes ele ia lá no restaurante, agora ele vai comprar. Se alguma coisa vai fazer esse cliente comprar, é saber que o sabor daquele prato que ele estava acostumado a apreciar lá no restaurante é o mesmo que ele vai receber na casa dele. Eu só estou querendo ilustrar o que eu comentei. Quer dizer, imagina se esse cara, nessa hora, ele disse assim, bom, agora é o seguinte, já que nós vamos fazer delivery, então vamos fazer o prato de qualquer jeito. Aí ele vai ter dois problemas. Porque ao invés de ele continuar atendendo aquele cliente que até está entendendo e agora está pedindo na casa, ele não vai conseguir mais vender para ninguém, porque esse cara vai pedir uma vez e não vai mais pedir. Então, por isso que eu digo, tá? Sobretudo, não esqueçam os padrões. Bom, isso de padrão é uma coisa que a cadeia do leite, ela está começando agora
deveria ter começado já no final de 2018, aliás, muito antes, né? Mas porque virou uma exigência, que são as instruções normativas 76 e 77, e que a gente tem trabalhado. Então, hoje, Rogério, muito do que tem das normas, de quando trabalhamos lá com a parte de certificação de leite, a parte de procedimentos, registros, envolvendo não somente a questão da extração do leite em si, das qualidades do leite, de proteína, gordura, CCS e tal, CPP, ele está exigindo que tenha procedimentos na parte ambiental, na parte de bem-estar animal, que muitas das normas que têm certificação, tanto para orgânico, ou NADPI, ou Global Gap, elas já exigem essas coisas, bem-estar. Lógico, talvez os requisitos não são tanto como uma norma de certificação de bem-estar animal, que é a Human, por exemplo, mas tem requisitos como esse. Então, aparentemente, apesar da gente estar nesse momento nevrálgico aqui, como houve essa legislação que começou a exigir parte de tudo isso que tem, a gente já vê que alguns laticínios, de fato, já estão num gap muito diferente do que se a gente estivesse analisando há 10 anos, né, em 2010, por exemplo. A gente estaria bem mais longe. Outra questão é essa questão da tecnologia, porque do mesmo jeito que a gente deve estar chegando em qualquer lugar ali, né, o cara está no celular, no sítio, ou qualquer coisa assim, a gente também consegue mudar muito mais e consegue atender. A minha preocupação, às vezes, aquele que está investindo, o que tem um laticínio, ou o que tem um abate, alguma coisa, como que ele vai escolher? Que tipo de norma que ele vai escolher? O que ele precisa fazer nesse momento? Uma das coisas que eu acho que é importante é você ter a credibilidade. Então, por isso que é importante ter uma norma que tem um processo de acreditação, que tenha todos esses nuances, que muitas vezes eles são desconhecidos para muitos, né, mesmo profissionais, como a maioria dos meus colegas, desconhecem como isso funciona. Você poderia pontuar um pouquinho o que seria um processo de acreditação, para explicar um pouco mais, para que a escolha seja feita, uma escolha que seja feita dentro de critérios que são no certificanês, né? Que quem trabalha com isso, de fato, conhece como essas coisas funcionam. Perfeito. Vamos lá. Eu estou me sentindo aqui, só fazendo um parênteses, ficou muito legal essa pauta de vocês, porque ontem eu fiquei meio triste, até preocupado, né? Eu vi uma live, a gravação da Anitta com uma moça que eu acho que ela é apresentadora na CNN, ela estava apresentando a estrutura política do país, né? Funcionamento e tal, poderes e tal, e me preocupou até quando a gente, puxa vida, mas será que tem tanta gente assim que não sabe, né? Mas é que às vezes quando a gente está dentro do nicho, a gente acha que aquelas coisas são óbvias e de fato elas não são, né? Então, vamos lá, vou tentar começar bem do comecinho, mas, por favor, qualquer coisa, perguntem aí, usem o chat aqui ou qualquer coisa assim. Bom, pessoal, obviamente, quando eu fiz referência até ao AMC e eu mencionei normas internacionais, né, na realidade, para você ter um sistema de certificação minimamente equânime no planeta, você precisa ter 3 variáveis que estejam, digamos, alinhadas. Você precisa utilizar normas parecidas, similares ou equivalentes, por isso que eu comentei até que, por exemplo, na própria Praia dos Orgânicos já existe ali um fórum, né, que ele avalia digamos, a equivalência entre padrões locais, entre padrões nacionais. Então, eu preciso ter normas, eu preciso ter um padrão único, tão planetário, tão internacional quanto possível. Eu preciso também garantir que eu tenha as regras de certificação minimamente equivalentes, porque senão uma certificação na Itália vai ser diferente da Alemanha, que é diferente do Brasil, diferente da África do Sul, da Índia, etc. E eu tenho uma terceira variável, que é a própria formação dos auditores, né? Você mesmo mencionou que lá em 2002 você participou do treinamento, né? Alguns aninhos já. Então, para tudo isso aqui, nós temos fóruns internacionais. No caso o que é uma certificação? O que uma certificação, entre aspas, vende, no bom sentido esse vende, tá? Qual é o serviço dela? Ela empresta confiança. Então, digamos que eu quero comprar leite de um produtor do interior do Paraná e eu não conheço esse produtor, mas eu conheço, digamos, por nome ou até por outras razões qualquer, um outro organismo que ele se dedica também a fazer certificação de produtores de leite. Então, na realidade, quando eu acabo escolhendo aquele fornecedor, o que houve é que, quando aquele certificador certificou este produtor, ele, digamos, ele emprestou, ele ofereceu confiança
a mim, que o conhecia, de que aquele é um fornecedor confiável. Muito bem. Então, os chamados certificadores, eles, por sua vez, eles são acreditados. Em geral, cada país tem um grande organismo de acreditação. Alguns países têm mais de um, tá? Não é mandatório que você tenha um só. No Brasil, o nosso principal acreditador é o Inmetro, ou a Coordenação Geral de Acreditação, a CGE, vinculada ao Inmetro. Então, ele é a Autoridade Brasileira de Acreditação. Então, você também tem um fórum internacional chamado IAF, que é o International Accreditation Forum. O que é esse, se ele fosse um clube, né? Ele é o clube que reúne os vários acreditadores do planeta. Para quê? Para ter certeza que esses caras estão usando regras mais ou menos similares e que, portanto, quando esses certificadores for certificar alguma empresa, seja ela do setor que for, eu tenha confiança, lembram quando eu comentei, né, do mercado global, etc. Então, eu vou ter confiança de que aquele sujeito foi auditado, foi avaliado e, portanto, foi certificado com bases equivalentes ao que é praticado no restante do mundo. Então, hoje, o Inmetro... E aí, como é que esses acreditadores... Digamos, quem é que certifica o acreditador? Aí não tem, tá? Entre os acreditadores, o que existe são as chamadas, em inglês, é uma expressão chamada peer evaluation. Seria a avaliação aos pares, né? Então, a cada 2 países, eu audito um terceiro. Então, faz aí todo um rolo planetário. Então, sei lá, vem um cara da Colômbia e outro da Suíça, audita o Brasil, vai do Brasil junto com a Argentina, audita a Índia com a Guatemala, audita a Costa Rica, sei lá. Vão sempre 2 países auditam um terceiro. Então, aí, o que eles estão fazendo nessas peer evaluations? Eles estão dizendo, olha, o sistema de acreditação, digamos, que o Inmetro opera no Brasil, ele está no mesmo nível do restante do planeta. Então, e aí o IAF, ele tem um negócio que se chama MLA, que é um acordo de mútuo reconhecimento, né, multilateral, Multilateral Agreement. Então, e hoje o Inmetro, ele participa desse MLA, ele está no mesmo nível, digamos, de outros acreditadores do restante do planeta, tanto para certificação de sistemas de gestão, quanto para certificação de produtos, quanto do próprio Eurogap, tá? Então, isso quer dizer que qualquer certificação que a gente busque, que ela seja feita por um organismo que esteja acreditado junto ao Inmetro, com certeza ela transmite muito mais confiança. Ainda há pouco, quando eu comecei a responder essa última questão, eu estava dizendo, né? A certificação ela é basicamente uma transmissão de confiança. Quer dizer, então, naturalmente, eu posso ter muito mais confiança, ou a imagem, a rastreabilidade do próprio processo de certificação de um certificador acreditado, ela é maior, né? Porque eu consigo rastrear os próprios auditores que ele está utilizando, como é que ele dimensionou a auditoria, etc, etc e tal. Rogério, sim, eu queria te pedir um conselho. As instruções, a gente sabe que a questão de implantação ISO é normal nas empresas, é normal nas grandes indústrias, etc., na área de alimentos e tudo mais. Mas as instruções normativas, hoje, elas são uma coisa nova na área do leite. Sim. E o que a gente vem sentindo nessa área é que o mercado está um pouco, como é que a gente pode dizer, milindrado com essas novas normas, o mercado está com dificuldade de aceitar isso, e ele também não está entendendo muito a questão dessas novas normas. Então, eu queria que você desse um conselho para o segmento, né, em relação ao que é você enquadrar teu produto dentro de padrões que podem levar o produto a valer mais, ou, de repente, até exportar. Porque esse é um desafio do setor hoje. Deixa eu só fazer uma parte, Rogério. Um dos pontos que a gente tem críticos é que, por exemplo, o Brasil foi habilitado algumas plantas para exportação para a China na metade do ano passado. Nada foi exportado. Né? Porque apesar da gente ter uma legislação que ela colocou o laticínio num padrão muito mais profissional, né? Porque ele exige hoje, a legislação, ela exige que o laticínio tenha controle de dentro das propriedades rurais, que ela faça os procedimentos, que ela monitore, que ela mantenha registros, que ela tenha controles, ela faça planos de ação corretiva, tenha monitoramentos. Então, é uma legislação super legal, tem muito conceito da parte
de ideia que a gente tem de sistema, de gerenciamento, de gestão mesmo. Então, é uma legislação que ela coloca num patamar mesmo de profissional, né? Ficou aquele negócio não de tirar leite e processar de qualquer jeito, onde você tem controle dos teus fornecedores, que antes você não tinha esse controle mesmo dentro da indústria. Só que, por outro lado, a gente não alcança, porque apesar de existir a legislação, os laticínios não estão conseguindo evidenciar isso. E a gente está tendo muita dificuldade para que as pessoas implementem. E você tem muita experiência de implementação de várias empresas, né? E a essência, apesar de não ser exatamente de leite, a essência de como essas coisas são trabalhadas, ela passa pelo mesmo perfil, pelo mesmo viés. É a mesma coisa. Pessoal, vamos lá. Tem algumas coisas que elas são básicas, né? Independentemente da gente estar falando de uma norma ou da gente estar falando de um requisito legal, uma instrução normativa, coisa que vale, uma portaria. Aliás, só por curiosidade, né? Já de vários anos para cá, em geral, qualquer norma, ela faz norma de certificação, digamos, ela faz referência que você tem que obrigatoriamente cumprir todos os requisitos legais que sejam aplicáveis ao teu produto, ao teu processo, enfim, nem poderia deixar de ser dessa forma, né? Mas as dificuldades, vamos lá, vamos começar bem do básico, né? Eu costumo dizer que a primeira dificuldade, às vezes, é uma dificuldade até de postura e de como é que a gente enxerga, né? Talvez vários que estão aqui nos assistindo, com certeza têm ou já tiveram filho ou criança pequenininha, né? Então, eu sempre costumo dizer que qualquer norma, qualquer padrão que eu precise seguir, eu tenho o comportamento que eu posso ter em relação a ele, às vezes é o mesmo que crianças pequenininhas têm em relação ao sono. Tem criança, às vezes, quando ela está com sono, ela briga com sono. Então, ela fica manhosa, fica birrenta e tal. E tem criança que, quando está com sono, ela vai dormir. Pronto. Então, a gente tem que cuidar para não repetir esse comportamento em relação às normas, tá? Nunca enxerguem aquilo como um empecilho. Procurem verificar, eu garanto para vocês, qualquer padrão desses, no mínimo, ele vai estar te ajudando a evitar que você pode estar sentado em cima de um passivo. Porque, às vezes, a falta de alguns controles, isso pode significar que você está sentado em cima de uma bomba relógio, que pode explodir, sabe-se lá quando. Por quê? Porque, ao não fazer alguns desses controles que um determinado requisito desse te solicita, você pode estar criando passivo. Imagine qual é o tamanho do impacto que você pode ter amanhã ou depois. Então, em primeiro lugar, não brigue com o requisito. Primeira coisa. Segunda coisa, olhe o requisito. O requisito, normalmente, ele diz os ok's, né? Raramente ele vai, eventualmente ele entra um pouquinho no como, mas é muito raro. Ele sempre deixa um grau de flexibilidade para que você procure a solução mais prática, mais inteligente. Eu me recordo de uma vez, Roberta, acompanhando aí no Paraná, muitos anos atrás, a gente teve a grata satisfação de, em conjunto com o Tecpar, na época, havia todo um processo aí de avaliação, etc., de produção orgânica, e a gente formou algumas turmas no Tecpar de auditores para auditar as INs de produção orgânica aqui no país, né? E eu me lembro que eu fiz uma visita, a gente fazia, então, auditoria de campo, né, para pegar uma experiência com os participantes, né? E uma das que eu acompanhei, eu nunca me esqueço, eu gosto muito desse ambiente, né? E eu me lembro que não vou entrar no mérito de qual era a empresa, obviamente, nem do segmento específico, mas eu me lembro que havia lá uma planilha de controle de produção, e então tinha uma moça que estava ali, que era a responsável, salvo engano, ela era agrônoma, uma coisa que eu valha, e ela me mostrando, então, aquela planilha, literalmente, ela estava preenchida assim com uns garranchos horríveis. Eu, obviamente, não fiz nenhum comentário, porque não é meu estilo, eu jamais faria isso, mas ela viu que eu fiquei olhando aquilo ali. E aí ela vira para mim e diz assim, fica tranquilo, nós já estamos pensando aqui em promover treinamentos de caligrafia para todo mundo. Nesse momento eu parei e pensei, moça, será que não seria mais fácil? Porque quem está desenhando, às vezes, o processo, os controles, esse cara tem mais flexibilidade, normalmente ele tem mais conhecimento. Então, não era melhor, ao invés de você pedir para o sujeito escrever aqui um número, você botar aqui umas barrinhas, né? Bota 10 barrinhas sempre, e ele simplesmente risca quantas, porque se ele quer escrever 7, ele risca as 7 primeiras barrinhas aqui. Se ele quer escrever 2, ele risca só 2. Quer dizer, é isso que eu quero dizer, entende? Às vezes a gente usa o nosso modelo mental para tentar impor algum padrão. Se você tentar enfiar goela abaixo padrões,
que não sejam absolutamente discutidos e que não sejam, e que eles não reflitam a realidade. Hoje ainda, por coincidência, isso não foi combinado, talvez alguns que estão nos ouvindo aí me acompanhem no LinkedIn, por exemplo, acho que no Instagram eu publiquei isso também, eu coloquei a seguinte frase, tá? Não, essa foi ontem, desculpa, foi ontem, a de hoje é outra. A de outra é provocativa também. A de ontem foi assim, ó, um bom sistema de gestão, e aí você pode encarar qualquer tipo de certificação, qualquer tipo de modelo que eu tenho que ter, qualquer tipo de procedimento. Eu disse assim, ó, um bom não é aquele em que você é obrigado a seguir todos os procedimentos. Isso não é bom. O bom é aquele que não te obriga a fazer nada que não faça sentido. Esse é o bom. Ou seja, se em qualquer momento, e eu posso estar falando lá de um pequeno produtor, não importa, de um pequeno laticínio, se em qualquer momento eu me sentir tendo que fazer alguma coisa que não faz sentido, para e conversa. Tem alguma coisa errada. Não faz sentido, isso não é bom. Então, o problema, quando a gente vai lá para o básico, que foi a provocação da Valéria, né, é quando a gente tenta enfiar a goela abaixo. Vamos conversar com as pessoas, vamos entender o que tipo de controle é viável e procure encontrar a solução mais simples, que ela, de fato, ofereça uma robustez e que te dê a segurança que você precisa a respeito daquele fornecedor, se for o caso. Eu vou contar um exemplo básico que eu adorei. Há vários anos atrás, eu fui por 3 anos seguidos, se eu não me falha a memória, participar de eventos na África do Sul sobre auditoria integrada. A África do Sul, até por questões culturais, os caras curtem a auditoria integrada, é um negócio legal lá, de várias normas ao mesmo tempo. E eu me lembro que num centro de eventos em Pretória, onde eu estive 2 vezes, aqui, se você pega o carro e você vai no supermercado, vai no shopping, quando podia ir, né? Provavelmente na entrada de estacionamento você recebe um ticket de estacionamento, né? E que se você consome tanto, aquilo aí já está liberado, você tem que pagar, não importa. Mas eu costumo dizer que aquele ticket, ele significa vale um carro, né? Eu posso entrar lá com um Fusca 66 e sair com uma BMW 2020 tranquilamente, porque ele vale um carro. Se eu tiver o ticket, eu saio. Se eu não tiver o ticket, eu não saio. Beleza. Então, vejam, aquilo ali eu tenho uma complexidade tecnológica terrível. Mas aquele controle, de fato, ele não assegura, ele não garante a segurança que o meu carro não vai ser roubado. O que ele garante é que o estacionamento é pago. Isso ele garante. Para isso ele é eficaz. Para isso ele é eficaz. Para garantir que todo mundo pagou o estacionamento, ele é 100%. Para garantir que não roubar o carro, ele não é. Muito bem. África do Sul, Centro Internacional de Eventos, lá em Pretória. Tem uma cancela e tem um guarda. Não tem maquininha, não tem complexidade, não tem código de barra, não tem nada. Você chega lá, dá bom dia, o sujeito levanta, cancela, você entra. Você passa lá o dia inteiro, participa do evento, faz o que você tem que fazer, pega o carro, no final do dia passa pela cancela, aí dependendo se já trocou o turno ou não, tem o raio da cancela e tem um outro guardinha, ou mesmo guardinha lá, o segurança. Aí ele diz para você, para 100%, ele diz assim, ó, por gentileza, desliga e liga o carro. Cara, esse aí, ele é muito mais simples, mas eu garanto para você que ele é muito mais eficaz. Por quê? Porque ele incluiu uma dificuldade a mais. Eu não estou dizendo que ninguém vai roubar carro, mas o sujeito vai ter que roubar o carro, mas com a chave junto. Por quê? Porque ninguém vai se sentir à vontade de dizer, seu guarda, um momentinho, o cara com 38 na cintura, 50 centímetros do teu rosto, tu vai te abaixar ali e vai dizer, olha, me dá licença aqui que eu tenho que desfazer e refazer a ligação direta, que ninguém vai fazer isso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente complica excessivamente, e o que é pior, ao complicar, não necessariamente eu estou criando controles mais eficazes. Então, às vezes, a gente cria uns monstros assim na cabeça. Estude o requisito e veja qual é a solução mais simples que eu posso ter. E eu garanto para vocês que muitas vezes tem. Mas, para isso, voltando ali para o início da minha fala nessa questão, eu não posso ficar brigando com a norma. Se eu ficar brigando com ela, porque normalmente as normas, mesmo quando a gente fala de requisitos legais, né, pessoal, algum tipo de discussão, algum tipo de envolvimento de produtores, da sociedade como um todo, algum tipo sempre há, né? E se tiver alguma coisa que seja muito absurda, a gente fica fazendo pressão até que aquilo mude, né? Mas estude, olhe, procure enxergar aquilo e veja o benefício que aquilo pode trazer. Não que aquilo é algo impositivo que é para atrapalhar a tua vida, eu garanto que não. E no mínimo aquilo ali vai dar passivos futuros. Guarde isso na cabeça. Né? Mas às vezes a gente entra nessa, a gente fica brigando com a norma como se a norma fosse culpada, né? Ela tá, eu garanto para você. Em princípio, só para fechar, eu só teria 3 motivos para ter qualquer tipo de padrão, não importa qual é o tipo de empresa, não estou falando. Eu só tenho 3 motivos. Aquele padrão vai me ajudar a fazer negócio, vai me ajudar a ganhar dinheiro. Esse é o primeiro.
Ou esse padrão vai me ajudar a evitar passivos. Ou seja, ele vai me criar pressões. Se amanhã ou depois alguém vier me perguntar qual era a rastreabilidade do leite, aquele que eu forneci, que eu usei no meu laticínio, eu consigo demonstrar. Ou terceiro, esse padrão vai me ajudar a atender o requisito de alguma parte interessada com o qual eu já concordei. Se qualquer padrão que vocês criarem, ou que vocês tiverem hoje já nas empresas de vocês, qualquer padrão que vocês tenham que não servir para nenhuma dessas três, você pode questionar seriamente se esse padrão precisaria existir. Provavelmente ele não precisaria existir. Rogério, nós temos uma pergunta aqui, direcionada a você. Pois é, eu não estou olhando as perguntas porque eu sou meio cegueta, então aí eu tenho que fazer assim. Manda. Tá, Fácil, você consegue difícil. ler? Se for difícil, manda para a Roberta. Se eu fizer assim, eu consigo. Tá bom. A Glenda, ela perguntou para você se você acha que as auditorias remotas estão caminhando para uma formalização e se elas serão mais corriqueiras nessa fase pós-pandemia. Sim, eu acho que sim. Hoje a gente já tem documento tanto do IF quanto do Audit Practice Group, dentro da ISO, que já definiu algumas diretrizes para auditorias remotas, inclusive com drone. Quer dizer, ela já abre a possibilidade de usar drone, né? Então, vejam, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O que eu pessoalmente acredito, que é o discurso de Buda, o primeiro discurso dele, que era o caminho do meio, né? Quer dizer, muito provavelmente tem coisa que eu fazer remotamente numa auditoria é até mais eficaz, falava ainda há pouco de eficácia, é até mais eficaz do que eu ter que ir até lá. Então, veja, globalmente, eu tenho muitos ganhos. Eu vou reduzir custo com viagens, eu vou estar melhorando sustentabilidade, porque eu vou ter menos emissões com a viagem dos auditores e tal. É natural, é óbvio que tem muita coisa que eu preciso ver em loco, mas que também tem coisa, aliás, que eu consigo até ver melhor à distância. Esses dias mesmos eu conduzi um pequeno treinamento sobre auditoria remota, e eu dizia para os participantes, tem coisa que, por exemplo, se o auditado me franquear o acesso ao sistema dele, eu consigo olhar com muito mais tranquilidade à distância. Eu consigo até aumentar a minha amostra, porque não vai ter ninguém aqui. Só por curiosidade, né? A gente está no momento agora que tem muitos treinamentos. A TSG, preponderantemente, ela trabalha com formação de auditores, inclusive nas mais diversas normas. E a gente também está migrando, já estávamos desde o ano passado, por coincidência, migrando vários dos nossos treinamentos para o ambiente virtual. E aí, em pesquisa bibliográfica, né, alguns autores dizem que a carga horária numa formação à distância, a proporção é de 1:2 ou de 1:3 no presencial, porque aqui você não tem tantas interrupções, não tem os cafezinhos, não tem as piadinhas que às vezes lá no presencial você faz. E a auditoria é a mesma coisa, então imagina, 1 hora, se eu tiver acesso ao sistema da fazenda ou do laticínio que eu estiver auditando, eu consigo olhar muito mais coisa do que se eu tivesse com diversos auditados ali, com quem eu tivesse que ficar interagindo, né? Então, eu acredito que no pós-pandemia, sim, a gente vai ficar no meio termo. Ela não vai ficar 100% remota, mas seguramente não vai ficar 100% virtual. Vai ser um mix, vai ser um blended. E o que é melhor, eu acredito que com muitos benefícios. A auditoria tende a ficar melhor. Os auditores vão ter que desenvolver novas habilidades, é bem verdade, mas ela vai ficar melhor. Talvez, Rogério, principalmente esses sistemas mais informatizados, onde você recolhe todas essas informações, elas vão ser mais demandadas, né? Até para que você faça análise, possa verificar de longe, porque quanto menos for passeando, como a gente não sabe exatamente se vai voltar a normalidade, entre aspas, né? Mas provavelmente a gente vai ter outras ondas, outras vai e volta. Quanto menos tiver esse deslocamento, ele é melhor. Imagine uma linha de produção, como a gente já está tendo problemas sérios com indústrias na parte de abate, principalmente suínos e aves, onde você tem as pessoas muito próximas ali, né? É menos um entrando ali dentro. Essa é uma preocupação de muitos colegas veterinários que são responsáveis técnicos e estão ali dentro, ele está lá na fiscalização, tá, fazendo o trabalho dele, o fiscal muitas vezes também, quer dizer, é um a mais. Ele, se tivesse um olho mais externo,
também seria muito positivo, né? De você conseguir ter um controle muito mais da robotização. Agora, a gente tem alguns comentários aqui. Eu ia falar você vai falar? Então comente aí. Porque assim, a gente tem sempre esse eterno tema, né? Que é o preço da remuneração, a remuneração do leite, né? Esse é um tema que eu acho que, Roberta, você tem bastante propriedade para falar para a gente aí, porque o Wilson Avelino aqui está querendo muito falar sobre esse assunto, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Ontem, quando eu fiquei 2 horas e 20 minutos falando da parte das ienes, né? E sempre o tema da questão de remuneração, ele é um ponto. Para fazer essa palestra, eu peguei e fiz um questionário, né? E ver o que precisavam de pontos principais. Muitos produtores colocaram como sendo a questão da remuneração. A remuneração, óbvio, ela é importantíssima. Só que enquanto a gente não conseguir ganhar, primeiro, você investe hoje, você não vai ganhar já amanhã, né? Então, o cara que está investindo e está fazendo o diferencial, ele não vai ganhar no mês seguinte no cheque do leite esse diferencial. E outra coisa que eu vejo que muitos não enxergam a gente perde de ganhar grandes mercados, a gente deixou de exportar, deixou de fazer, fica brigando com a Nova Zelândia, brigando com mais isso, e com a triangulação com a Argentina, do leite que entra, né, via Mercosul, que tem aquelas benesses e tal, e perde por quê? Porque a pessoa está pensando assim, mas eu vou fazer hoje, quanto que ele me paga amanhã? Não vai pagar amanhã. E o laticínio, para crescer, ele vai demandar, tem picaretas, isso tem em todos os lugares, né, do mesmo jeito que tem. Mas tem instituições, a gente tem laticínios muito sérios aqui, Rogério, que já estão trabalhando com isso, já no passado, no início de 2018, antes de entrar a legislação, teve laticínio já fazendo treinamento e querendo manter boas práticas, querendo fazer, porque visualizava esse mercado. A gente tem outra questão, que é o tal do status sanitário, livre de aftosa e tal, que você deve saber também, né? O Rio Grande do Sul está migrando para ficar livre. Então, um laticínio grande de lá já estava fazendo as boas práticas no início de 2018, eu fui para lá fazer treinamento para eles. Por quê? Porque eles exportam um monte de leite em pó e eles precisam dar garantias de, por exemplo, resíduo de aflatoxina, que você não consegue limpar o leite dentro do laticínio, você tem que ter as boas práticas, principalmente de armazenamento de alimentos, para que essa aflatoxina não migre na alimentação e não vá para o leite, né? Isso tem que ser feito intraporteira. Então, não vai ser agora que ele vai ter benefício. E ele já estava fazendo esse investimento, por quê? Porque ele sabia que o Rio Grande do Sul ia mudar o status sanitários, a hora que mudasse o status sanitário, ele vai ampliar a planta dele, e o produtor não vai ganhar agora, mas ele vai ganhar depois. Enquanto o cara ficar brigando com isso, que tem muito produtor que fala assim, é só pagar mais que a gente faz. Mas não é assim. Primeiro que a legislação. O que vem primeiro, segundo, né? Exatamente. E primeiro que você vai ter que ganhar como um todo, né? Não, se você olhar as grandes corporações, os que estão trabalhando, que tem profissionais que estão enxergando além, eles já estão trabalhando em relação a isso. A outra percepção é que talvez o consumidor, ele não sabe, ele compra lá na caixinha, o que tiver mais barato, acabou. Né? Então, essa percepção de boas práticas, ela de fato não chegou no consumidor. Agora, as coisas estão mudando um pouco, né? O povo já está lavando mais a mão, né? Que já estão um ganho, né? Provavelmente saem do banheiro e lavam a mão. Então, a questão da pandemia, um dos poucos ganhos que eu vejo ali dentro, né? Um dos principais, na verdade, é a questão de higiene, que as pessoas não levam tão a sério, e o coronavírus trouxe isso, e talvez isso também possa ser colocado, como você pontuou, da questão das pessoas não conhecerem, que a Anitta foi fazer uma live em relação a coisas bem baixas, né? A gente tem também no nosso setor, o consumidor desconhece, para ele tá lá, é a mesma coisa, e a gente sabe que são produtos diferentes, né? Totalmente. Você, como consumidor, é super criterioso, né? E outra, a qualidade se paga, né, pessoal? E não esqueçam aquilo que eu comentei, o próprio passivo, né? Eu posso, quando eu não tenho controles, se amanhã ou depois eu tiver algum tipo de demanda, se eu não tiver como demonstrar alguns controles que eu tive ao longo do meu processo, eu estou num enorme risco, né? Eu posso estar sentado, como eu disse há pouco, eu posso estar sentado em cima de uma bomba que ela pode explodir a qualquer momento. Então, nunca se esqueçam disso, né? Outra, eu não diria, honestamente, tá? Eu não diria que o controle necessariamente aumenta custo. O que ocorre é que a gente não ter é como se você, digamos, artificialmente reduzisse custo, porque de fato está aumentando o teu risco, né? Até como negócio.
Amanhã ou depois pode estourar uma bomba e você não vai ter como se proteger, não vai ter como se defender. Isso é natural, né? Só por curiosidade, eu sempre gosto de usar aquelas 4 letrinhas, que a gente pode chamar de SWOT, ou de fofa, fica até mais bonitinho, né? Cada organização, independentemente de segmento, etc., né? Eu sempre consigo enxergar qual foi o motor, o que estimulou ela a seguir aquelas diretivas quaisquer. Podia ser que fosse por força, quer dizer, aquilo já estava funcionando bem, então eu quero seguir aquilo, eu quero buscar uma certificação qualquer para garantir que aquilo vai continuar. Pode ser uma oportunidade, como esse exemplo que a Roberta trouxe, quer dizer, eu estou vislumbrando que eu posso atingir um outro mercado, bacana. Pode ser uma fraqueza, quer dizer, eu estou querendo usar aquilo ali para resolver alguma coisa que eu estou vendo que não está funcionando, está meio bagunçado mesmo. E pode ser uma ameaça. O que é ameaça, né? Algum mercado consumidor, algum cliente me diz, olha, meu amigo, se você não me apresentar isso aqui, eu não vou mais comprar de você. Obviamente, nunca se esqueçam disso, né? A fraqueza e a ameaça, elas são reativas. A oportunidade e a força, elas são proativas. Eu garanto para você que você adequar a tua propriedade, ou a tua pequena indústria, ou a tua grande indústria, não importa. Você adequar ela por força ou oportunidade é muito mais tranquilo do que você fazer esse processo, esses ajustes necessários por uma fraqueza ou por uma ameaça, porque aí você vai ter pressão de tempo, você vai ter uma corda no pescoço, o estresse é muito maior. Então, se puder, faça enquanto aquilo pode ser uma força ou enxergando uma oportunidade. Porque se você esperar para fazer, ou quando aquilo se tornar uma fraqueza, ou quando for uma ameaça, seguramente o trabalho vai ser muito maior. E outra, talvez aí você nem possa, de fato, trazer os benefícios internos que esse modelo poderia trazer para o teu negócio, né? Porque você vai ter que atender aquilo ali no menor prazo possível. Além de custar mais caro, obviamente, e não trazer grandes retornos. Né? E, Rogério, assim, eu não estou acompanhando tanto o mercado externo em relação à certificação, porque estou muito na base mesmo, nessa parte mais básica de implementação, num estágio que seria inferior ao que a norma de certificação, né? Onde você já tem toda a parte legal cumprida e a legislação, a certificação ela é um diferencial, a legislação é obrigação. Então, eu ainda estou muito na obrigação. Dessas normas que estão agora de segurança de alimentos, de biosseguridade, o que você imagina que vai ser demanda, principalmente do mercado externo? O que a gente vai precisar se adequar? Quais são as principais para que a gente possa alçar, né, e até conversar com essas pessoas que, inclusive, estão sendo os nossos clientes hoje, se eles buscam alguma coisa a mais, para que a gente possa indicar, olha, isso é mais isso, uma tendência, uma BRC, um Global Gap, o que seria mais adequado que você enxerga que possa ser, lógico, um pouco de achismo, né, porque a gente está tateando muito, mas que possa trazer uma melhor competitividade para que a gente possa indicar e possa fomentar um pouco mais, para que o Brasil não fique à mercê da onda, né? Que a gente possa ser proativo nesse sentido. Perfeito, perfeito. Olha só, bom, até por vício ou desvio de formação, né? Eu sempre vou dizer que sempre que a gente mirar um modelo que seja absolutamente internacional, mesmo que a gente não vá aplicar ele na íntegra, a gente vai estar dando um bom passo, né? E aí, nesse sentido, eu poderia destacar a ISO 22000 / a FSSC 22000, né, que é um modelo completamente planetário, tem organizações de todos os setores e de todos os estágios da cadeia de alimentos. Depois a gente tem aqueles que a gente poderia dizer que são relativamente setoriais, que foram normalmente ali consórcios de alguns grandes players, né, como o BRC, etc, etc. Volto a dizer, mesmo que você, num primeiro momento, não vá seguir aquilo ali na íntegra, né? Mas procurar, já ir estudando aquilo e verificar, porque vejam, pessoal, normalmente, na grande maioria dos casos, as normas ISO, inclusive, elas sempre declaram isso lá nos textos introdutórios. Elas dizem assim, ó, qualquer organização no planeta, independentemente de segmento, independentemente de porte, com certeza ela já tem as suas práticas, ela tem o seu jeitão de funcionar. Senão ela não estaria sobrevivendo no mercado. Então, sempre é uma questão da gente ajustar, fazer pequenas adaptações, ela nos provoca algumas reflexões. Poxa, você pensou que ter o controle disso aqui seria bacana, mas não é ser bacana, não é só por ser bacana ter, é porque, volto a dizer, aquilo ali vai te trazer algum benefício, ou ele vai te ajudar a fazer negócio, ou ele vai te ajudar a evitar algum passivo, ou ele vai te ajudar a atender o requisito de uma parte interessada,
com o qual você já concordou. Então, mesmo que eu vá olhando para esses documentos, fazer uma leitura de final de semana, não sei eu, procurar algum curso online, presencial, não importa, ler algum livro, sempre que eu puder ir alinhando esses modelos, quanto mais eu avançar na adoção de modelos internacionais, obviamente as tuas chances de operar no mercado global, elas aumentam drasticamente. E aí a gente está lá naquele ambiente proativo, né, naquelas duas situações, ou por força ou por oportunidade. Né? Eu não vou estar fazendo aquilo ali com uma faca apontada no pescoço. Mas eu diria que, com certeza, olhar para os modelos que já estão consensados por mais de um país, Roberta, sem sombra de dúvida. Mas é claro que eu tenho que começar pelos básicos, né? Eu tenho que começar lá por boas práticas, óbvio, né? Assegurar que eu estou atendendo toda a legislação, e aí eu vou indo. Né? Eu consigo enxergar uma escadinha, né? Até porque não adianta eu querer, de cara, oferecer um desafio quase intransponível para uma organização. Né? Mas, digamos, esse apego a padrões, ele faz muito bem. Né? Nunca esqueçam, né, que até os gatos, quando eles caem, né, já que estamos aqui num ambiente agro, né, eu costumo dizer que por biologia reversa ou por genética reversa, né, minha filha é veterinária, Roberta conhece, então os gatos, quando eles caem, eles usam padrão, né, para cair. Deve ter algum zoólogo aqui, com certeza, ou veterinária, pode me ajudar. Né, em filmes daqueles de diversos quadros por segundo, ele tem todo um padrãozinho que ele segue, ele tem um protocolo que ele segue para cair, por isso que ele sai sempre em pé e sai andando, quer dizer, e isso que o gato é um bicho por natureza criativo, né? Ele não fica, quando ele está caindo, ele não fica pensando, bom, meu pai me ensinou que primeiro eu tinha que botar o rabo na vertical, né? Mas hoje eu vou inventar, eu quero primeiro alinhar as patas dianteiras. Ele não faz isso que é um gato. Quer dizer, se até o gato sabe que o padrão salva vidas, não precisa dizer mais nada, né? Padrões salvam vidas. Esse é um cenário que a gente tem agora de preocupação mesmo. Apesar de ter aumentado a alimentação, né, você vê, aumentou 15% o consumo de leite condensado na minha casa, aumentou sei lá quantos por cento, porque dia sim ou também minha filha está fazendo brigadeiro em casa, né? Mas houve alguns produtos que houve uma diferença grande. O setor sentiu laticínios menores, por exemplo, que faziam alguns tipos de queijo, principalmente para restaurantes e tal, e a gente não tem, mas por mais que muitos restaurantes estejam produzindo, com certeza caiu muito o volume, né? Caiu, então, com certeza. Uma preocupação que eu vejo que o setor vai ter que se reinventar, né? O setor de alimentação como um todo, não só o nosso básico, mas o setor de alimentação vai ter que se reinventar, porque a segurança vai ser não somente de você ter o contato com as outras pessoas ali, que você não quer esse contato, não é indicado, mas também do alimento, né? O meu alimento, uma pessoa que está manuseando um alimento e ele é portador, ele pode transmitir isso, né? Então, são coisas que precisam ser reinventadas na questão de biosseguridade, que a gente diz. Claro, e a mesma coisa a gente vai ter do campo, né? Dessa questão. E aí a gente chega exatamente aquilo que eu estou falando, né? Imagina um risco. Imagina que consiga se demonstrar, por alguma razão, que alguém foi contaminado por um alimento e que aquilo foi manuseado naquele restaurante. É isso que eu digo, quando a falta de controle, ela pode estar fazendo você estar sentado em cima de uma bomba e você não está nem sabendo. Imagina que esse sujeito consiga provar na justiça que ele contraiu porque aquilo lá foi na pizza, veio na pizza que eu comprei do restaurante tal. Entende? Então, é por isso que eu digo, às vezes, quando a gente fala em preço ou coisa que eu valha, o raciocínio é o contrário. A questão é que, às vezes, aquela falta de controle, ela artificialmente me faz acreditar que eu estou mais competitivo. Mas, na realidade, tudo bem, a curto prazo eu até posso estar. Mas, como eu disse, eu posso estar sentado em cima de uma bomba. Né? Pega esse exemplo que a Roberta citou e emenda com isso que eu falei agora. Imagina, se eu conseguir demonstrar, não, isso aqui foi da pizzaria fulana, porque aqui em casa eu estou tendo todos os cuidados, etc, etc, etc. A única, né, tudo que eu compro no mercado eu lavo, etc. A única coisa que eu não lavei quando comprei antes de consumir foi a pizza. Imagina, por hipótese que o sujeito consiga provar um nexo causal ali. Pronto, levou, o restaurante faliu só para pagar a indenização. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, pessoal? Os controles, eles nos protegem, né? Bom, Rogério, para a implementação, o que mais que a gente consegue fazer para sensibilizar, né? Essa foi uma pergunta que eu tive bastante hoje, porque os controles nas propriedades, ela, de modo geral, são realizados por pessoas
com baixa escolaridade, né? Então, você customizar, customizar para que seja mais fácil, é o óbvio que tem que ser feito. Eu sempre digo para quem está trabalhando comigo e falo, nós somos pagos para pensar, eles estão ali para executar. Então, a gente tem que pensar para que seja o mais fácil possível, né? Então, como que a gente vai conseguir sensibilizar mais? Às vezes, por mais que a gente faça uma digestão de tudo aquilo, a gente ainda tem uma reatividade. Com o dono da propriedade, às vezes você sensibiliza mais com o bolso, né? Porque você tem pagamento de qualidade, essas coisas, e conseguem fazer. E com mais o chão de fábrica, assim, com o funcionário, que estratégia que a gente pode conseguir? Isso serve para certificação e serve para as nossas áreas todas, né, fiscais, que a gente precisa ter registro, plano de autocontrole na indústria e tal. Como é que a gente sensibiliza mais essa parte? Tá bem. Posso fazer ainda uma pontinha? Faça, claro. Faça. Com o desafio de que para os laticínios, um laticínio pequeno, às vezes ele vai ter 70, 80 propriedades. Tem laticínios ou cooperativas com 8.000 propriedades para controlar. Então, a gente tem um gap muito grande. É um desafio para o setor mesmo, sabe? É um desafio. Bom, vamos lá. O mundo, eu diria que hoje ele tem trabalhado, tem duas palavrinhas-chave, tá? Se vocês conseguirem guardar essas duas palavrinhas-chave na cabeça, vai ajudar bastante, tá? Uma palavrinha-chave é a palavrinha cultura. Eu diria que hoje, praticamente todas, se não todas as normas de sistemas de gestão, elas já abordam o tema cultura. E a segunda palavra-chave é risco, né? E elas estão umbilicalmente ligadas, né? Quando a gente está falando de risco, eu diria que qualquer funcionário, desde o mais simples até o presidente do conselho, se for uma mega organização, esse sujeito está tomando decisões no seu dia a dia. Mesmo o sujeito que está lá fazendo a ordenha, ele está tomando uma decisão. Por exemplo, ele vai ter a opção de decidir ali, eventualmente, se ele vai fazer uma higienização no equipamento dele ou não. Em algum momento ele decidiu. Então, hoje, o que modernamente se considera que é um processo de tomada de decisão, repito, em todos os níveis, ele é simplesmente eu colocar duas coisas numa balança. Tá? Por um lado, eu coloco o conjunto que eu costumo chamar carinhosamente de RPV, de regras, princípios e valores, quer dizer, todo o arcabouço de regras da minha organização, seja ele maior ou não importa. E do outro lado, eu coloco a minha percepção de risco. Então, quando eu faço esse balanceamento, eu tomo a minha decisão. Obviamente, o quadrante ideal é quando eu estou seguindo, eu estou observando todos os meus princípios da minha organização, tudo aquilo que é regra, que se aplica à minha atividade, e eu considero que o risco que eu estou, sobre o qual eu estou decidindo, que ele está dentro do nível de risco aceitável. Então, na realidade, no linguajar das pessoas, né, eu preciso que ela entenda o risco. Quer dizer, então, quando eu falo lá, desde o cozinheiro lá na pizzaria, ou do sujeito que está fazendo a ordenha, ele tem que saber qual é o risco, digamos, dele higienizar ou não higienizar as mãos ou o equipamento que ele vai utilizar antes. Entende? Então, isso aí, e aí eu emendo com isso a questão da cultura, né? Sempre que você disser que ele tem que fazer aquilo ali porque ele tem que fazer, isso aí não vai funcionar. Óbvio que não vai funcionar. Agora, se você disser que ele tem que fazer aquilo ali e ele perceba o risco que está associado a ele não fazer. E quando essas normas falam de risco, não é o risco disciplinar. Se eu até quiser falar do risco disciplinar, ok. Mas eu tenho que falar o risco, olha, o mundo vai explodir, você vai contagiar, vai contaminar metade da população aqui do município, sei lá, faz um terrorismo lá com o sujeito. Mas então, risco e cultura são duas palavras extremamente importantes, e aí isso independe do nível, independe de escolaridade, independe de treinamento, mas o sujeito, qualquer que seja, existe uma norma internacional de auditoria, e ela diz, que é 19011, ISO, ela diz que uma das primeiras perguntas que eu deveria fazer, eu adoro essa pergunta, né? Quando eu começo a entrevistar alguém, perguntar pedir para aquele sujeito me explicar o que ele faz. Pessoal, eu estou com 55, indo para 56 anos de idade esse ano, tá? Eu nunca conheci ninguém na minha vida que não consiga me explicar o que ele faz. Nunca. O cara vai explicar do jeito dele. Pode até usar um português errado, não me importa. E digo mais, em geral, o cara tem até orgulho do que ele está fazendo. Pode ser o sujeito mais simples, mas ele sabe me explicar o que ele faz.
Tá? Então, se eles sabem explicar o que ele faz, cabe a quem está pensando essas regrinhas conseguir explicar para ele os riscos que estão associados ao que ele faz. Isso é vital. Né? Se ele não conseguir minimamente dimensionar os riscos dele descumprir, o risco que eu tenho é muito grande. Eu vou até mais longe, se a gente tem uns minutinhos. Existe um autor que eu aprecio muito, que é o professor Gert Hofstede, ele é um holandês, e ele trabalha sobre cultura. Tá? Ele faz testagens aí no planeta fora, se vocês entrarem no site dele, ele publica lá, tem até os números dos países. Tá? Só por curiosidade, uma das dimensões culturais que ele utiliza para avaliar, hoje ele tem 5, que ele veio desenvolvendo ao longo dos anos, e uma que nos diz respeito aqui, é isso que nós estamos falando, é o que ele chama de Índice de Distância do Poder, IDP ou PDI, Power Distance Index, se quiser em inglês mais chique. O Brasil, numa escala de 0 a 100, o Brasil é 69, digamos que seja 70 para arredondar. Então, esse número, quanto mais alto, esse número é o número da população, tá? Não é o número de dentro das organizações, mas eu já chego lá. Eu costumo dizer, então, que quando eu contrato alguém, no DNA, o que vem instalado num brasileiro é um IDP de 70, tá? Vai caber a mim mostrar para esse cara que aqui dentro da minha propriedade, ou aqui dentro do meu laticínio, esse IDP é mais baixo, eu já vou explicar isso. Então, o que é o IDP alto e por que eu estou falando IDP? O IDP alto é o seguinte, ó, quanto mais alto, mais distante do poder eu me sinto. Logo, quando você me apresenta uma regra qualquer, um procedimento que eu tenho que seguir aqui na minha rotina, que pode ser de ordenha, não importa, eu enxergo aquilo ali o seguinte, bom, a doutora Roberta disse que isso aqui tem que ser desse jeito. Então, só me resta uma coisa, seguir. Então, por que eu disse que dentro das nossas propriedades, ou dentro das nossas empresas, tenham elas o porte que tiver, eu tenho que, através de atos, palavras e omissões, mostrar para as pessoas que o meu IDP aqui é mais baixo. Ou seja, que ele tem o direito de questionar. Quebrar regra, quebrar procedimento eu não posso fazer nunca. Questionar eu devo fazer sempre. Porque, como nós temos um IDP mais alto, a nossa tendência é não questionar. Porque, então, veja, isso aí funciona no microcosmo para dentro da empresa, dentro da propriedade, se for o caso. Eu enxergo assim, ó, bom, se a doutora falou que é assim, tem que ser assim. Apesar de eu achar que aquilo não está fazendo sentido. Então, quando a gente está falando de envolver, de ter soluções simples, se eu escutar essas pessoas, às vezes esse cara pode me oferecer uma solução, uma saída para fazer aquilo ali de uma maneira muito mais prática, que eu nem teria passado pela minha cabeça por uma questão, às vezes, de paradigma. Né? Então, investir nisso, em criar um ambiente onde as pessoas, de fato, participam, não impor. A publicação de hoje do LinkedIn e do Instagram foi outra provocativa. Eu perguntei assim, ó, o seu sistema de gestão aí, ele é monárquico ou ele é republicano? O que é o monárquico? Monárquico é o seguinte, o que eu espero... Aliás, essa pergunta eu posso fazer para todos vocês que estão aqui hoje. Não precisam responder no ar, podem responder para si mesmo, tá? O que é o monárquico? O que eu espero é que o sujeito obedeça aos procedimentos. Acabou. É monárquico. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os procedimentos são o rei, o meu sistema, a minha gestão é monárquica. Mas eu tenho a gestão republicana. O que é? As pessoas, mesmo essas mais simples, elas são protagonistas. E elas são protagonistas. Porque eu dependo delas, não adianta. Eu posso desenhar o troço mais lindo do planeta. Se o caboclinho que está fazendo a ordenha, ele não fizer o que ele tem que fazer, não adiantou. Se ele não anotar o que ele precisa anotar, não adiantou nada. Né? Ele vai, no final do dia, anotar tudo, lá vai chutar número, lá sei eu. Então, o problema é que às vezes a gente complica. Eu não estou querendo ser simplório, tá? Simplório, obviamente, é indesejável, tá? Mas eu estou só querendo enfatizar a importância de nós encontrarmos soluções simples. O simples é muito bom, o simples é eficiente, né? E, de um modo geral, a gente tem uma certa tendência a fazer coisas complicadas, né? A gente tem uma raiz latina, a gente gosta, né? Eu costumo dizer que tem um joguinho de palavras que a gente pode fazer aqui em português, que eu aprecio muito, que é o seguinte, ó, isso vale para qualquer regra e vale para leis também, tá? Qualquer regra, né? Obviamente. Quanto mais comprido, com o, menos chance dela ser cumprida. Quanto mais comprido, menos chance dela ser cumprida. Por quê? Porque só tem um jeito de você criar um padrão comprido. Pode ser qualquer propriedade de vocês aqui, qualquer indústria, não importa.
Para você criar uma regra comprida, você tem que entupir ela de detalhe. À medida que você entope ela de detalhe, a chance de você pegar um sujeito pisando na bola é alguma coisa muito grande. Ou seja, o que acontece quando ela é muito cheia de detalhe? Você começa culturalmente a conviver com o desvio e não dá nada. Porque você sabe que vai ser impossível o sujeito seguir tudo aquilo ali na vírgula. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas começam a se acostumar que não fazer exatamente como está desenhado lá no procedimento que a doutora ou que o doutor desenhou, não dá nada. Só que aí, pela lei de Murphy, um dia ele vai deixar de fazer um troço que dá alguma coisa. E aí a encrenca está feita, né? Então, exercitar, e quando você diz assim, ó, a gente que às vezes está lá no penso, né, bolando isso, nós temos essa grande responsabilidade, né? Pô, fazer o troço objetivo, curto, fácil para o sujeito. Não esqueçam, o sujeito que vai ter que usar o padrão que vocês desenharem, pode ser uma instrução, uma norma, chama ela como quiser, um POP, POP, não importa. Aquele cara é o cliente. Enxerguem ele como cliente. Aquilo lá tem que estar escrito de um jeito que facilite a vida dele. Aquilo não tem que ser escrito para nós, não tem que ser escrito para auditor, tem que ser escrito para ele. Ele é o cara que tem que usar aquilo, ele tem que facilitar a vida desse cara. Muito bem. Era isso. Bom, nós acho que nós já passamos de 1 hora. Nós já passamos de 1 hora, já está bastante tempo. Para fechar com chave de ouro, Rogério, você podia escrever aqui no nosso chat aqui o nome do professor holandês aqui que pediram. Sim, senhora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só. Cadê o chat? Bom, a todos que estão presentes, muito obrigada. Assumindo mais uma vez o nosso... Gert. Por alguma razão eu não estou conseguindo digitar aqui, tá? Gert é G-E-R-T. Se vocês colocarem no Google, Gert Hofstede. Hofstede é H-O-F-S-T-E-D. Hofstede. É bem como se fala. Gert Hofstede. Gert. Se não... Gert, deixa eu ver se eu não consigo... É assim? Por algum não consigo usar. É que eu acho que eu não posso usar o chat, ou posso? Pode ver. Gert Hofstede, é isso aí, Miki. Foi você que digitou, né, Roberta? Isso. Gert Hofstede, é isso mesmo. Fui eu. Ah, fui eu. Bom, não importa. Tá bem, é esse mesmo. Tá, esse mesmo. Bom, eu queria agradecer o pessoal que estava nos assistindo, agradecer muito você, Rogério, sempre bom rever vários conceitos, né? Que foi a primeira pessoa que eu tinha acabado de chegar numa quarta-feira, na sexta eles me avisaram para fazer um curso de certificação e ainda me avisaram o seguinte, mas você vai reprovar isso, né? Aí eu falei, não, eu não vou reprovar, imagina que eu ia reprovar, né? E aí estudei muito para conseguir passar, mas foi um universo... Esses não poderia. Não, mas foi um universo muito diferente, porque eu estava vindo da academia, e aí caí num curso de ISO 9000, que na época era organismo credenciado de treinamento, né? Tinha todo... Eu lembro que no meu curso tinha um cara do Inmetro te auditando para ver se você mantinha o padrão do curso, tinha toda uma sistemática, e foi muito legal. Isso, de fato, isso continua até hoje. Tem ainda tem a auditoria? Eu acho isso super bom, porque eles tinham que manter um padrão e o cara estava auditando enquanto eu estava fazendo o curso, você estava sendo auditado para ver se você mantinha o padrão. Então, isso até serviu, óbvio que eu não esqueci mais do carinha lá no fundo, né? Mas foi quando eu comecei a entrar na parte de certificação, o Rogério dá... realmente os cursos deles ele é muito didático, né? Eu lembro que teve um produtor que queria abrir uma igreja com você para ganhar dinheiro, porque achou que seria bem abrir uma igreja. Então, mas que é importante, e acho que é muito importante a gente ter esses conceitos mesmo de certificação no setor agropecuário, porque a gente já teve experiências muito negativas, né? De normas ou de certificações e tal, que na verdade não tinham um lastro. E a gente precisa ter lastro. E aproveitar e fazer as coisas com bastante seriedade, olhando sempre esses conceitos que a gente tem, cumprir como tem que ser feito, para que a gente possa dar garantias, né? E competir de forma correta e adequada, né? No mercado que a gente tem. Agradeço a todos, obrigada, Valéria, por moderar, e Rogério, novamente, obrigada, um prazer. Obrigado a vocês, foi um prazer, sempre às ordens, quando precisarem de alguma coisa, estou por aí, tá bem? Ok, até mais. Sucesso a todos, obrigado, tchau, pessoal, obrigadão.